quero deixar uma palavra de Deus para você neste momento. O Salmo de número 127, versículos de 1 a 3, nos diz o seguinte: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que dá. Querido, se você quer ter uma família estruturada, abençoada, sendo base da sociedade, você precisa observar 3 pontos interessantíssimos que o salmista deixa-nos aqui no Salmo de número 27. Primeiro, se você quer ter uma família edificada, permita que Deus participe na edificação da sua família. Quando se fala em edificação, pensamos em construção, em uma casa. E aí a gente pergunta, para se construir uma casa, precisamos conhecer bem o solo. Onde estamos construindo essa casa? Que material estamos utilizando para construir essa casa? Ninguém que vai construir uma casa procura construir essa casa onde há água, onde o solo está afundando. Ninguém procura colocar mais areia do que cimento. Ou seja, se você colocar material indesejável na construção da sua casa, a tendência vai ser essa casa cair. E a pergunta que se faz é: que tipo de material tem sido utilizado para construir a sua casa, a sua família? Que base, que ensinamentos, que princípios você tem utilizado? A própria palavra nos diz em Mateus que um homem que ouve a palavra de Deus e pratica é semelhante àquele que edifica a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve e não pratica, edifica a sua casa sobre a areia. Vêm as chuvas, os rios e os ventos e dão contra aquelas casas. E a que ouve e pratica não cai, mas a que ouve e não pratica a palavra, essa casa vai à ruína. Então, em primeiro lugar, você precisa permitir que Deus participe na edificação da sua família. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Em segundo lugar, você precisa permitir que Deus participe na segurança da sua casa. Se o Senhor não estiver atento à sua casa, em vão vigia a sentinela. Ah, queridos, como os pais se preocupam em dar educação, segurança ao filho, aquele cuidado para que não se machuque, mas isso não é o suficiente. Seus filhos vão crescer, vão precisar conhecer o mundo e eles precisariam, na verdade, de princípios sólidos, de segurança do Senhor para enfrentar esse mundo tão tenebroso. É por isso que você precisa permitir que Deus participe também na segurança da sua família. Permita que Deus cuide da sua família, que oriente a sua família. Ele diz, olha, como os montes de Sião, rodeado ali por sentinelas, porque haviam inimigos externos. E nós temos inimigos externos que vai nos afrontar a todo instante. É por isso que a família precisa estar bem equipada, bem preparada, bem capacitada. Isso só é possível se você permitir a segurança de Deus sobre a sua família. E em terceiro lugar, você precisa permitir que Deus participe na provisão do seu sustento. A provisão do seu sustento. O versículo 2 diz, será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por um alimento. O Senhor concede o sono a quem Ele ama. Crise, sempre enfrentamos. Nós assistimos agora, há pouco instante, Moisés, os 10 mandamentos, que crise o povo de Israel passou. Mas você via a diferença entre aqueles que serviam a Deus e aqueles que não serviam. Malaquias também nos diz isso. Mais uma vez você vai ver a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Pais, os pais precisam ser exemplo para os seus filhos. Quando você estiver desempregado, você precisa passar essa confiança para os seus filhos de que Deus vai abrir uma porta. E eles vão lembrar disso quando crescerem. Eu lembro que meu pai sempre dizia, Deus me deu e Deus me tirou.
Louvado seja o nome do Senhor. E até hoje meus irmãos lembram disso. É muito importante essa segurança que os pais passam para os filhos. Não é porque vem uma doença que a gente vai se desesperar. Não é porque vem um desemprego que a gente vai se desesperar. Isso serve de experiência para que você cresça com a sua família. Então, queridos, não esqueçam, esses 3 pilares são importantíssimos para que a sua família se torne uma base sólida para a sociedade. Permita que Deus participe na edificação da sua família, que participe na segurança da sua casa e na provisão do seu sustento. Isso vai servir para o seu crescimento espiritual, para a solidificação e certamente isso fará parte dos pilares que transformarão a sua família como base para a sociedade tão corrompida e tão carente. Deus te abençoe, querido. Deus esteja restaurando a sua família.